luta mais dura do Jack Della Maddalena foi contra o Durin, um brasileiro. Cara, ele foi amassado, mano, os 3 rounds. Só que faltando 1 minuto e meio mais ou menos pra acabar a luta, ele conseguiu inverter com um contra-golpe assim, ó, cara, encaixado, uma joelhada que pegou e acabou nocauteando o Durin. Mas antes disso, o Durin tava amassando o Jack Della Maddalena. E do outro lado a gente tem o Islam Makhachev, que a luta mais dura que ele teve no UFC foi contra o Volkanovski. Aquela vez que o Volkanovski aproveitou a brecha ali, que caiu a luta e entrou, né, de segundo plano. Tivemos 5 rounds de muita movimentação, muita troca de base pelo Volkanovski, então ele batia e trocava de base o tempo todo, hora de destro, hora de canhoto, e isso dificultou as investidas de entrada de queda, de aplicar o sambo que o Islam é enraizado. Então ele não conseguiu impor muito bem o jogo na primeira luta. Não é à toa que quando ele lutou com o Volkanovski, muitas pessoas foram contra o resultado, falaram que o Volka tinha vencido e não o Islam, né? Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Só quero trazer para vocês que a gente tem um atleta da categoria de baixo que subiu e na primeira luta, no primeiro encontro deles, pelo fato de movimentar bastante, inverter as bases, bater, trocar, rodar, cortar ângulo, dificultou demais a movimentação do Islam. O Islam impor o jogo dele para conseguir quedar o Volkanovski e conseguir, cara, colocar pressão, tá? Pressão mesmo, para poder vencer com mais facilidade. Não aconteceu. Não aconteceu. E a gente tem o Jack Della Maddalena, que é um cara que corta muito bem ângulos, que é um cara que tem um bom boxe e também é um atleta que inverte muito bem as bases. Então ele movimenta e inverte a base. Ele inverte a base durante a movimentação de longa distância, ele inverte a base quando está trocando porrada próximo, ou seja, ele entra lá e começa a trocar porrada com o Islam, né? Vamos puxar lá para a luta do Belal. Começou a trocar, o Belal contra-golpeou, ele voltou invertendo a base, inverteu de novo e continuou trocando. Então é um cara que tem facilidade, é um cara que tem um bom boxe, um bom domínio dessa arte e tem facilidade de inverter as bases durante as combinações, o que favorece muito, né, esse footwork, esse trabalho de combinação com inversão de base para colocar no MMA. Então a forma que ele faz isso facilita bastante, né, e confunde muito o adversário. E ao meu ver, o Islam ele vai ficar confuso com essas trocas de base, essas inversões com, cara, boxe, invertida de base, corte de ângulo, vai para a direita, vai para a esquerda. Porque o Islam Makhachev, ele é um atleta que ele anda mais para frente, ele é mais anterior. Então ele vai andando, batendo, bum, voa nas pernas, voa no tronco e bota o sambo dele para jogo, bota o grappling, bota a luta agarrada. Só que ele faz isso com muita pressão. E quando a gente volta lá na luta do Belal contra o Jack Della Maddalena e a gente olha as entradas de queda do Belal ali, cara, não teve pressão. Não foram entradas com pressão, com contundência para botar para baixo, para amassar. Eu acredito que o Belal estava economizando e tentando ficar ali na trocação. Porque, vamos lá, galera, o que ia ser um gasto maior de energia? Ficar tentando levar o Jack Della Maddalena para baixo, amarrando, fazendo força isométrica, força máxima ali, segurando ele no chão, grampeando, batendo, ou ficar em pé, trocando no toque e tal. Porque ele ficou bastante tempo tentando trocar porrada com o Jack Della Maddalena. Isso aí é foda, é a expectativa do atleta. Em alguns momentos, o Belal acertava um golpe no Jack. Aí ele, opa, tô grandão. Aí ele continuava, pá, pá. Eu acho que essa expectativa fez com que ele continuasse na trocação. E aí, né, deveria ter vindo dos corners, ter avisado pra ele, cara, não, mano, a gente precisa tentar impor o jogo e levar esse cara pra baixo. Só que já foi tarde demais, porque chegou ali no terceiro pra 4 round, o Belal já começou o quê? Língua pra fora, ficar mais cansado. Nas lutas de 5 rounds do Islam Makhachev, o que a gente tem? Um cara que cansa também. Então, a gente sabe que a luta mais prolongada, com rounds maiores, né, a gente tem um atleta que vai se desgastar mais, vai cansar mais. Então, cara, a gente para pensar o seguinte, pô, beleza, o Islam vai tentar botar o Jack pra baixo. Mas se ele ficar toda hora mudando de base, batendo, cortando o ângulo, fazendo aquelas esquivas ali, será que ele vai conseguir, cara? Porque ele só precisa de uma, né? Pô, entrou bem, prendeu, levou pra baixo, acabou. Igual a joelhada de encontro no Durinho que o Jack Della Maddalena conseguiu. Cara, foi no último round, faltando metade do round pra acabar, mas conseguiu, venceu. Pode acontecer a mesma coisa com o Islam. Pode tomar sufoco em pé, 1, 2, 3, 4 rounds, chegar no 5º round e amassar ele e conseguir finalizar. Pode acontecer, tá? Mas assim, deixa eu trazer pra vocês outra reflexão aqui importante sobre essa questão de inversão de base do Jack Della Maddalena, galera, que é interessante a gente ficar atento. Ele faz muitas fintas, tá? Então o Jack fica o tempo todo ali, ó, fintando. E ele tem umas quedas dessa finta pro lado de predominância, que é o lado do canhoto. Então ele cai muito pra esquerda. Ele faz muito essa queda aqui, ó, muito essa queda. Então ele tá movimentando, cai. E às vezes, cara, ele fica fazendo isso várias vezes. Fica fazendo isso aqui, ó, tum. E o que aconteceu no segundo encontro, tá? Do Islam contra o Volkanovski. O que aconteceu? O Islam explorou bastante os chutes na coxa. Coxa, costela, cabeça. Jogou uns 3, 4 chutes na cabeça e conseguiu nocautear com um canelaço, meu irmão. Agora tu pensa o seguinte, tá? O Jack Della Maddalena começando ali a movimentar. Cai pra cá e toma uma saravada ali de esquerda, de canhota. Pau! Porque a gente tá falando de um cara, que é o Islam Makhachev, que também gosta de chutar, gosta de trocar porrada, mas ele é aqui, ó, até anotei. O Islam é um canhoto nato, pessoal. Ele não é um cara de ficar invertendo base e mudando o jogo. Não, mano. Ele é canhoto pra cima, troca, leva pra baixo, amarra, aperta e finaliza. Esse é o jogo dele. Então, pessoal, por mais que o Islam seja favorito, né, diante aos olhos de muitas pessoas, a gente tem do outro lado um cara que é o Jack Della Maddalena, que o pessoal não tá colocando fé. Mano, ele foi amassado durante 3 rounds pelo Durinho, tá? E faltando 1 minuto e meio ele conseguiu acertar uma joelhada de encontro. E se o Islam amassar ele todos os rounds?
E no último round ele conseguiu um golpe de encontro com o Islam cansado de tanto amassar ele nos rounds. Porque cansa, né? Se você for olhar a luta dele contra o Durinho, o Jack Della Maddalena ali contra o Durinho, você vai perceber que o Durinho cansou. Pô, cansa, cara. Você ficar batendo no cara, amassando ele, tal, quedando, levantando, pá, troca, queda, vamos, amassa, cansa, meu irmão. Cansa. E isso abre brecha. Abriu brecha, ele conseguiu entrar uma joelhada de encontro. Pegou, ganhou, nocauteou. E se o Islam ficar fazendo esse jogo? Entrou, quedou, cansou no quinto round e de repente entrou de encontro. Pode acontecer, são possibilidades. Estou trazendo aqui para vocês, cara, a gente tem que pensar sobre isso, tá? É imprevisível, galera. É dois caras bons, é dois atletas do alto nível, é disputa de cinturão. Então, tudo pode acontecer. Pode ser fácil para um e difícil para o outro, vice-versa. Como pode ser difícil para os dois, uma luta assim, foda, decidida nos mínimos detalhes. Mas, cara, ao meu ver, essa luta aí, ela é uma incógnita, cara. Porque não sei assim em quem apostar as minhas fichas, porque a gente tem dois caras completamente diferentes. Tem um cara ali que ele é predominantemente canhoto, inato, vai ficar ali, vai fazer aquele jogo. E temos um cara muito versátil, que corta ângulo, que muda, que troca a base, que bate bem, entra e sai, que defendeu as entradas de queda do Belal, por mais que não foram tão expressivas, tão fortes quanto o Islam. Eu acho as entradas de queda do Islam ali, tá, as investidas, com um cara bem mais pressão, tá, do que o Belal tem, né? Ele conseguiu fazer boas entradas ali, mas o Jack, cara, conseguiu sair, conseguiu se defender. E outra, teve alguns momentos que o Belal conseguiu ir para as costas ali em uma variação de entrada de queda, de single, se eu não me engano, conseguiu ir bem para as costas do Jack, que ele não conseguiu explorar muito bem. Se o Islam vai para as costas do Jack, eu acho que ele consegue explorar, cara. E se a gente parar para pensar, as entradas de queda de single ali do Islam, indo lá no pé, lá no calcanhar, ele sobe e tenta ir para as costas. Ele fez isso com vários atletas, né? Ele fez ali com o Poirier, ele fez isso com o Volkanovski também, ele conseguiu ir para as costas ali. Então, com facilidade. Pode acontecer. Eu acredito que será 5 rounds de entrega, meu irmão. 2 caras querendo vencer o tempo todo. E a gente tem aqui razões para isso. Agora eu quero saber de você. Quem que você acha que vai vencer? Como que vai vencer? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero entender como que você pensa a respeito das lutas, dos casamentos, como que você acredita que essa luta vai acabar.